Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Esperança. Eu sou Caio Abujade e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos para mais um momento de aprendizado mútuo a respeito deste entendimento de quem nós somos, de qual é o objetivo de nossas vidas, por que passamos por tantas experiências e qual é o objetivo deste crescimento pessoal, desta educação que não é só para o corpo, que é uma educação para a nossa alma, dessa educação que é para a nossa eternidade. Estamos estudando na nossa segunda etapa e no nosso segundo ciclo o ambiente. Este ambiente pedagógico, este material de aprendizado que nos cerca, que nos faz, através das experiências e dos relacionamentos, aprendermos e crescermos com estas. Começamos estudando o universo e a importância dele na formação e na união dos simpáticos, daqueles que têm as mesmas necessidades, da matéria, do espírito e das energias que têm simpatia, através das galáxias, através dos sistemas e através dos planetas. E dentro desses planetas, os mais simpáticos, os que têm as mesmas necessidades, se unem em países e comunidades. Estudamos também a natureza e a importância da nossa relação com a natureza para o entendimento de todo o conhecimento que temos e de todo o aprendizado, também através das experiências. Formatamos um raciocínio de que o aprendizado é como uma parede sólida, constituída de tijolos, que são as experiências concretas que temos, e da argamassa, relacionada a todo o aprendizado afetivo que une esses tijolos, formando paredes sólidas e concretas. Estudamos também o nosso corpo, que é a nossa relação mais íntima com a natureza. Nós somos almas, somos espíritos e temos um corpo físico feito da própria natureza. E este corpo, ele é a união perfeita que marca o nosso aprendizado como se estivéssemos anotando no nosso caderno pessoal. O nosso aprendizado é marcado neste corpo para que possamos consolidá-lo no nosso espírito. Então, entendemos depois a importância da família, a família que nos dá o aprendizado mais íntimo, o entendimento de quem realmente somos, porque é lá que apresentamos toda a nossa intimidade. E hoje vamos aprender um pouquinho sobre os ambientes pedagógicos, né? Por exemplo, as escolas, as academias, né? Os locais onde colocamos nós mesmos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, para o desenvolvimento e para o aprendizado. E entender como é necessário aprender com o ambiente. Como fazemos para ter um bom aprendizado com o ambiente? Pois esse é o papel real dos ambientes acadêmicos. Nos ensinarmos a nos relacionarmos com o ambiente de forma correta. E o grande paradigma de hoje está relacionado a qual o objetivo da escola, né? Os pais, os alunos, os professores, eles estão presos em paradigmas inadequados. O objetivo maior de um ser humano, na hora de se relacionar com a natureza, é desenvolver uma habilidade que se correlaciona com a curiosidade, com a busca, com o prazer pelas buscas, com o prazer pela experiência, com o prazer pelas perguntas, pelo prazer do entendimento das grandes transformações, porque a natureza já entendemos há muito tempo em que nada se cria e tudo se transforma. E quanto mais vamos desenvolvendo as nossas capacidades cognitivas, mais vamos entendendo sobre essas grandes transformações. E essa curiosidade nos alimenta, nos reforça e nos dá um prazer de cada vez querer aprender mais. Nos dá uma sensação de liberdade. Em detrimento disso, hoje a academia e a sociedade se preocupam com os resultados. Queremos crianças que deem sempre os melhores e os mesmos resultados.
criando um vício social por esses resultados, criando uma situação onde as crianças passam a entender a importância de resolverem independente de entenderem. E isso os fazem grandes competidores. Uma criança fica competindo com a outra para ter aquela sensação de que chegou num resultado o mais rápido possível. E essa resolutividade se transforma numa prisão, porque a criança deixa de se preocupar com a curiosidade e passa a se preocupar com esse molde social que não causa progresso, que não desenvolve a capacidade da criança pensar em progredir. Vamos lembrar dos grandes pensadores da humanidade, do que seria de Einstein se ele ficasse preso nesses moldes de resultados e não deixasse a sua mente fluir. Em sua infância, por exemplo, tentaram colocar ele nesses moldes e grandes prejuízos ele acabou tendo na escola, e foi mais na sua adolescência e na sua idade adulta, jovem, que a sua mente se libertou para a curiosidade, e aí ele conseguiu grandes conhecimentos e demorou a ser aceito na academia como um grande gênio, né, da ciência. Galileu, julgado pelo entendimento da época, não conseguiu entender que o objetivo dele não era grandes resultados, que o objetivo dele era esta curiosidade que o fazia analisar a situação de todos os ângulos, e grandes resultados saíram de seus pensamentos. A partir daí, a partir desse entendimento de curiosidade, as crianças começam a construir, nós mesmos começamos a construir o entendimento sobre causa e efeito, que tudo que a gente faz tem uma consequência, por vezes consequências boas, que teremos um aprendizado, por vezes uma consequência ruim, que teremos outro aprendizado. Errar não é ruim, errar é bom, pois aprendemos que por aquele caminho, aquela consequência não nos faz bem, não nos traz harmonia, não nos traz progresso, não nos traz fraternidade. Então deveríamos estar para com as crianças, evoluindo com elas, observando os seus aprendizados, observando os seus crescimentos, a sua curiosidade, o seu crescimento, para que daí analisemos melhor para que lado vão. Vamos lembrar que a natureza não dá saltos. A natureza evolui de forma diferente em cada setor. Se formos olhar as plantinhas, tem plantinhas que precisam de água, de muita água. Tem plantinhas que moram no deserto e não precisam de água nenhuma, mas não deixam de ser plantas. Com seres humanos, não muda. Cada indivíduo, cada criança tem uma necessidade diferente, tem uma oportunidade diferente, tem um desenvolvimento diferente. Deveríamos olhar estas crianças individualmente, estudar os seus pontos de curiosidade, o caminho sequencial com que este aprendizado e essas experimentações concretas e afetivas estão se desenvolvendo dessas crianças, para que entendamos os grandes potenciais que cada um tem, né? Lembrando, né, do passado da academia, lá do século XVI, do século XV, do século XIV, quando o ser humano ganhou esse grande conhecimento, esse grande entendimento e começou a compilar tudo em livros, os ensinos eram enciclopedistas e poucas crianças que tinham grandes capacidades de memorização é que eram capazes de estudar, ler e memorizar e ter o conhecimento. Era um estudo pedante, era um estudo de muita dificuldade e que não gerava um conhecimento com muita argamassa. Gerava com muito tijolos que davam um entendimento concreto sobre as coisas, mas não experimentavam os sentimentos do aprendizado. Com Pestalozzi e grandes educadores do século XVIII, as experiências passaram a ser importantes. As crianças foram unidas, meninos, meninas de diferentes classes sociais, e todo mundo se unia em grandes aprendizados. Através da
das experiências, através dos relacionamentos, através da afetividade, através da arte, através do contato com a natureza. E o resultado disso foi uma sociedade muito desenvolvida. Foi uma revolução na ciência, uma revolução nas artes, uma revolução nas indústrias, uma revolução na comunidade, no conhecimento de uma forma geral, a partir do século XIX. Então, a importância da experimentação, a importância do relacionamento, a importância do afeto e do entendimento e do valorização da curiosidade, ela é muito importante. Hoje vivemos uma prisão muito parecida com as enciclopédias da época, que é a prisão dos eletrônicos. Tanto os livros quanto os eletrônicos são muito importantes, mas as crianças não podem se tornar aprisionadas a estes aparelhos e não viverem as experiências que estão aprendendo através do conhecimento que estão obtendo, tanto dos livros quanto dos eletrônicos. Essas experiências não são só experiências de estarem presentes no ambiente, mas de refletirem, de discutirem com pessoas mais experientes, com os professores da vida. Então devemos sair desta prisão e nos libertarmos para um novo equilíbrio, para uma situação onde entraremos em harmonia com a natureza. Essa harmonia que vai realizando mudanças eficazes e lentas e graduais, sem o gasto de energia. Precisamos entender que quando buscamos muitos resultados, gastamos muitas energias e desarmonizamos o nosso organismo com o ambiente. Quando entendemos que estamos em harmonia com todo esse universo, que tudo gere como um grande maestro, e que quando queremos uma mudança, quando queremos melhorar quem nós somos, quando queremos construir e crescer, se entrarmos nestas ondas harmônicas e lentamente deixarmos a nossa mente fluir, a melhor eficiência desse aprendizado aparecerá. O aprendizado onde gastará menos energia, menos esforço e maior qualidade, maior quantidade de desenvolvimento. Tudo isso porque primeiro precisamos desenvolver as áreas sensoriais do nosso cérebro. O bem perceber, o bem sentir, o bem se comunicar, ele se relaciona com áreas sensoriais bem desenvolvidas. Começamos o desenvolvimento dessas áreas sensoriais através de experiências bem básicas quando somos bebês, né? Através da alimentação, do olfato, do tato, da visão, da gustação. Mas logo em seguida, quando o nosso cérebro vai ganhando uma complexidade, esse sensorial ele vai ganhando abstrações e subjeções muito importantes através dos nossos órgãos neurológicos que relacionam a nossa subjetividade, né? Então começamos desenvolvendo as áreas sensoriais, mas depois desenvolvemos a nossa cognição através do lobo parietal e temporal, a nossa comunicação, a linguagem através do têmporo frontal e as nossas habilidades sociais, né, das socioafetivas, que são relacionadas principalmente a nossa cognição social, a nossa cognição afetiva, e a gente tem áreas de associação comunicando o cérebro inteiro, e depois áreas de entendimento de metáforas, de subjeções e de abstrações, em que só conseguimos através da arte, através do conhecimento artístico, do movimento das relações fraternas, das relações íntimas, dos diferentes, das relações com as harmonias naturais. E aí sim conseguimos começar a construir grandes conhecimentos nas áreas específicas, começando com filosofias, com sociologias, com ciências, com matemáticas, com físicas, químicas, economia e assim por diante. Essa construção ela é muito importante de ser feita dessa maneira, que é uma construção neurofuncional. Então, espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje, espero que vocês reflitam e até o próximo vídeo.